Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, muito bem-vindes. Sou Mestre Cruel, este é mais um Rapidinhos do Cruel, um Rapidinhos um pouquinho diferente, meio complexo com o assunto. Por quê? Porque hoje nós vamos falar dele, que tem aqui 4 livros importantes e que eu considero uma das leituras mais fundamentais para a gente entender sexualidade e entender da onde vêm os nossos desejos, nossos gostos. Michel Foucault, autor de A História da Sexualidade, que são 4 livros que falam sobre um pensamento do Foucault. Para começo de conversa, a gente precisa lembrar e entender que Foucault nasceu na França, ele era um historiador e professor, em 1926, faleceu em 1984, então ele é muito contemporâneo a nós. Então, o pensamento dele está muito próximo a esse pensamento do século XX e do século XXI, certo? O principal ponto da pesquisa inteira do Foucault é a ideia de que poder e conhecimento são formas de controle social. Então, o Foucault vai dedicar-se a sua vida inteira, a sua pesquisa inteira. O principal ponto do pensamento filosófico do Foucault é a ideia de que o poder e o conhecimento são formas de controle de uma sociedade. E aí ele vai escrever sobre muitas coisas, vai escrever sobre a loucura, vai escrever sobre prisão e vai começar a dedicar-se à sexualidade, tá? Então, em 1976, ele lança lá em Paris o seu primeiro escrito, o primeiro livro, que é A Vontade do Saber. Depois, em 1984, ele vai lançar Os Usos do Prazer, que é o segundo volume, e também em 84 lança O Cuidar de Si. No mesmo ano ele falece, e aí o último livro dele, que é um livro póstumo chamado As Confissões da Carne, vão ser lançados em Paris apenas em 2017. Então é extremamente recente o lançamento do livro Confissões da Carne, tá? Que é este maior, inclusive, é o maior deles, que é um livro póstumo. Eu vou falar, basicamente, eu seria muito prepotente em achar que eu conseguiria dar conta do pensamento do Foucault em um vídeo aqui do Rapidinhas. Então, eu vou falar um pouco, de maneira geral, o que o Foucault vai tratar basicamente nos primeiros livros deles, tá? Nos 3 primeiros livros principalmente. No primeiro livro, ele vai começar a olhar para a Renascença e a partir desse olhar da Renascença, ele vai perceber que os valores das pessoas, né, o julgamento moral das pessoas deixa de ser uma questão externa, ou seja, a sociedade o julgando, então, né, a moralidade deixa de vir dos outros e passa a vir de si. Por quê? O Foucault vai identificar que entre 1545 e 1563, o Concílio de Trento acontece, né, lá no Vaticano, e esse concílio papal vai definir o conceito de confissão, né? Então, a confissão da Igreja Católica, ele vai acontecer lá em 1545 e 1563. Essa ideia de que a moralidade, o pecado, não está sendo imposto pelo outro, o olhar externo, né? Ele está dentro de si. Então, quando eu faço uma análise de mim mesmo, sobre a minha moralidade, e esta mudança de atitude, de valores, vai definir para o Foucault, obviamente, o que é o homem contemporâneo, o homem do século XX, que é o período em que ele está inserido. O livro 2, quando ele vai falar sobre os usos do prazer, ele vai perceber que a moralidade ela ocorre mais fortemente onde não há uma obrigação ou uma proibição ao sexo. E aí ele vai debater exatamente sobre isso, o porquê que esses lugares onde não existe uma obrigação sexual são os lugares em que mais tem repressão, tem moralidade sobre a questão sexual. De novo, são livros enormes, eu não tenho... É um convite, né, que eu faço a você
para ler Foucault, para entender a história da sexualidade, não dá para a gente tratar e esmiuçar do pensamento dele. Eu estou falando um pouco do que acontece em cada um dos livros, para você entender a forma como o pensamento do Foucault se desenvolve e para como isso vai nos aproximar da nossa ideia de fetichismo e de BDSM, que é o escopo deste trabalho do Rapidinhas. No terceiro livro, O Cuidado de Si, o Foucault vai olhar diretamente para a era cristã, e em especial para o grande período da Idade Média. Nesse momento, ele vai perceber que, apesar de não haver nenhuma mudança nos conceitos morais da igreja, há uma como é que eu posso falar? Há uma maior cobrança para que você siga valores morais da religião. Então, se lá, né, nós estamos falando nos anos 1500, nós estamos pensando no início do conceito de moralidade, no início do conceito de pensar a si, o que acontece nessa era cristã, mas mais fortemente, é que a igreja passa a repreender mais ativamente esta sexualidade do homem, e com isso passa a exigir que ele cumpra outros valores para atingir a moralidade. Então é aqui, nesse momento, em que há uma valorização muito maior da conjugalidade, da ideia de casamento, da ideia desse valor de casamento, né? Dessa ideia de que corpo e alma não podem estar ligadas ao prazer, que o prazer, e aí nós vamos falar depois sobre as confissões da carne, que é uma brincadeira que o Foucault faz com os prazeres da carne. O prazer, ele está ligado diretamente ao objeto, está ligado ao demônio, está ligado a esta ideia em que a gente não deve alcançar. Porque se a gente chega nesse lugar, o nosso corpo e a nossa alma estão condenados, né? Então, existe aqui, no que ele vai falar no Cuidado de Si, a importância do autocontrole para o domínio de si. Então, se você não se autocontrolar para os prazeres da carne, o teu corpo e a tua alma serão condenados. Depois, nas Confissões da Carne, aí o Foucault vai olhar para exatamente a forma como esse poder sobre a sexualidade do homem gera, basicamente, uma forma de controle e de domínio social, certo? Por que Foucault é importante? Porque o Foucault, ele vai definir, ele vai apresentar para a gente a nossa psique do ser humano do século XX, principalmente, que é a grande formação nossa, né? Todos aqui, todos não, mas a maioria das pessoas que aqui estão são formados na psique do século XX. Então, existe aqui, a gente começa a entender o porquê nós, enquanto praticantes do fetichismo, enquanto praticantes do BDSM, nos comportamos muitas vezes colocando os nossos prazeres num espaço inalcançável, né? Nesse lugarzinho do altar em que eu não chego ou que eu não acesso de uma forma clara, com muita tranquilidade, e chegar e dizer eu gosto disso, eu não gosto disso. Porque a nossa formação, os valores culturais e a forma de dominação de poder que dá para o homem está diretamente ligado a este pensamento que vai gerar a história da sexualidade do Foucault. Então, quando a gente entende a história da sexualidade, quando a gente pensa a história da sexualidade através da ótica que o Foucault nos propõe, ou seja, poder e conhecimento como forma de controle social, nós conseguimos nos imbuir disso e quebrar essa corrente, olhando e começando a não só aceitar as nossas práticas fetichistas, as nossas práticas BDSM, como também enxergar elas de uma maneira muito mais saudável, muito menos
muito menos litúrgica dentro desse lugar, e eu não condeno a liturgia, mas menos litúrgica nesse lugar do inalcançável, do lugar do sublime. O que eu faço é porque eu sou uma pessoa de valores morais elevados. Não, nós temos que colocar a nossa prática fetichista, nós temos que colocar o nosso prazer no chão e dizer: nós gostamos disso e é assim que nós nos damos bem, é assim que nós temos prazer, tá tudo bem ter prazer através da carne. A gente tem que lembrar aquela célebre frase que é muitas vezes atribuída a Oscar Wilde, mas eu já vi ser atribuída a Madonna, eu já vi ser atribuída ao próprio Foucault, então a gente não dá para garantir quem cravou ela, mas no mundo tudo é sobre sexo, exceto o sexo. Sexo é sobre poder. E é daí, não daí, seria muita petulância minha dizer, mas é desse conceito, de alguma maneira, né, de que sexo é poder e que tudo em volta é sobre sexo, exceto o sexo, porque o sexo é sobre poder, que o Foucault vai fomentar toda a sua linha de pensamento. Então, assim, tem que ter vontade para ler Foucault, é um filósofo pesado, duro. Eu, às vezes, passo alguma dificuldade, confesso que vou lendo uma coisa ou outra, não sou um cara que leu toda esta obra, vou lendo uns artigos, vou lendo uma coisa, um capítulo, né? Porque esses livros de filosofia a gente pode ir construindo a forma como nós pensamos, né? Lendo aqui, volta aqui, faz aqui. Então, assim, recomendo. Este livro está à venda na Amazon, esse boxinho que vem com 5 livros. Os 4 livros. E eu finalizo então aqui este Rapidinhas sobre Michel Foucault, convidando vocês a ler. Então, né, vamos anotando. A gente já falou sobre 120 dias de Sodoma, já falou sobre Vênus das Peles, e agora eu trago 4 livros sobre a história da sexualidade de Michel Foucault. Então é isso, gente. Nós nos vemos na próxima semana. Muito obrigado por assistir o Rapidinhas. Curte, comenta, compartilha. É muito importante. Dá trabalho fazer esses vídeos. E é muito importante saber se vocês estão curtindo, se vocês estão gostando. Deem sugestões de temas. Também é muito complicado, às vezes, a gente pensar quais são as dúvidas. Comenta aqui embaixo aquilo que vocês gostariam de me ver falar sobre BDSM, fetichismo, sobre história da sexualidade e tudo mais. Tá certo? Nos vemos na próxima semana. Tchau!